Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Vamos começar então mais uma semana, né, para a gente aí trabalhar o conteúdo de geografia. Espero que estejam todos bem, né, na graça de Deus. Bom, nós vamos iniciar hoje o nosso segundo bimestre, tá? Qual é o conteúdo que vai contemplar nosso segundo bimestre? Continente europeu, tá? Então nós vamos desvendar esse continente que é pequeno em extensão territorial, mas que tem uma grande importância nas influências políticas, econômicas e culturalmente dizendo do mundo todo, tá bom? Lembrando que esse conteúdo ele está no livro didático de vocês, a partir da página 98. O livro didático ele serve de apoio para o aprimoramento, então, do conhecimento de vocês. Nós vamos fazer, então, hoje dois vídeos. Esse primeiro vídeo nós vamos falar dos aspectos gerais, né, localização geográfica do continente europeu, e no segundo vídeo, com outro professor, vocês vão trabalhar então os aspectos naturais, que envolvem então a clima, relevo, vegetação, né, do continente europeu. Bora lá comigo? Bom, a Europa, como eu falei para vocês, é um continente relativamente pequeno em extensão territorial. Hoje, né, os grandes estudiosos, eles falam que a Europa ela é muito maior, né, na sua influência mundial do que somente na questão da extensão territorial. A Europa, ela corresponde cerca de aproximadamente 7% das terras mundialmente falando, tá? Então ela ganha somente da Oceania, que é um outro pequeno continente. A Europa, ela é berço das grandes civilizações, né? Então a cultura europeia, ela se espalha pelo mundo todo, porque a Europa foi um continente que mais colonizou no mundo, tá? Então ela é responsável, os países europeus são responsáveis por grandes processos de colonização, assim como aconteceu aqui no Brasil, né? Lembrando que o Brasil ele foi colonizado por Portugal, Portugal que é um país europeu. Então ele está localizado. Onde está localizado esse continente? Totalmente no hemisfério norte, tá? Cortado pelo Círculo Polar no extremo norte. Localizado na zona temperada do norte, predomina clima temperado e de grandes variedades vegetais, né? Então, essa condição climática ela vai trazer essa variação na vegetação. O meridiano de Greenwich, ela passa nos arredores de Londres, né, que é uma cidade europeia. Então, é um lugar turístico, né? As pessoas, Londres é uma cidade que quem não quer conhecer Londres, né? Quantas pessoas a gente conhece no Brasil que mora em Londres? Então, essa cidade é cortada então pelo meridiano de Greenwich, passa pelos arredores dessa cidade, certo? Bom, o continente europeu ele é constituído por 51 países, sendo que dois desses países eles são também têm parte do seu território no continente asiático, que é a Rússia e a Turquia, tá? Então, 51 países, dois que fazem parte tanto do continente asiático quanto do continente europeu, Rússia e Turquia. Os Montes Urais, né, que são montanhas, cadeias de montanhas do continente europeu, ele vai ser então uma fronteira natural que vai separar o continente asiático do continente europeu, tá? Então ele é considerado uma das maiores fronteiras naturais, né, do mundo. Ao sul dos Montes Urais, o Mar Cáspio e a montanha do Cáucaso e o Mar Negro também marcam essa fronteira entre a Europa e a Ásia, tá bom? Então, professora, então quer dizer que a Europa ela tem mais fronteiras naturais do que físicas, né, em relação a outro continente? Com certeza sim. Bom, esse pequeno continente, ele tem uma grande importância histórica, né? Nós não podemos deixar de falar desse processo histórico que marca esse continente, né? Porque ele é, como eu falei para vocês, ele é o berço das grandes civilizações, né? Então, muitas culturas foram criadas e expandidas através dos europeus, né? Que eles que colonizaram boa parte do mundo. Bom, ele possui um amplo litoral muito recortado que facilita o transporte marítimo. Então ele facilita as embarcações, né, seja embarcações de mercadorias, seja essas embarcações pelas questões bélicas, enfim, ele facilita muito a questão da embarcação por ser muito recortado, né? Muitos golfos, muitas penínsulas, muitos mares compõem esse continente.
Naquele momento existia então o socialismo e o capitalismo, nós já trabalhamos isso aqui no bimestre anterior, né? O capitalismo era a Europa Ocidental e o socialismo a Europa Oriental, tá bom? Então, um pouquinho do que vocês viram no bimestre passado vem de encontro que nós vamos ver agora para você entender essa dinâmica que compõe o continente europeu, tá? Bom, do grupo G7, né, ou seja, os 7 países mais ricos da Europa, do mundo, né, 4 desses países são da Europa. Então, o G7, o que é o G7? É o grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Desses 7, 4 são europeus, tá? Quais são eles, professora? Alemanha, França, Itália e Reino Unido. São os países mais ricos que compõem esse grupo dos 7 mais ricos do mundo todo. Né? Só para vocês, então, aí perceberem o quanto que a Europa tem uma grande importância mundialmente falando. Né? No final do século XV, várias embarcações partiram da Europa para ampliar o seu comércio. E a partir daí, então, aconteceu o processo de colonização. Assim como aconteceu aqui no Brasil, né? Portugal, um país europeu, colonizou o Brasil e trouxe a sua cultura, trouxe a sua dinâmica política, trouxe a sua dinâmica econômica. Tá? No século XVIII, né, tem o início então da Revolução Industrial, a introdução das máquinas, mudança na paisagem e também nas questões da relação do homem com o meio ambiente, ok? A Europa, ela foi palco, né, das 2 primeiras guerras mundiais, as mais importantes guerras mundiais, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, ela foi o palco onde tudo aconteceu. Eu não vou entrar muito aqui em detalhe, porque a gente já trabalhou essa Primeira e Segunda Guerra Mundial no bimestre passado, tá ok? Bom, eu quero deixar aqui para vocês, né, nesse primeiro vídeo, dizer o seguinte: a Europa, você tem que compreender essa dinâmica desse continente tão importante para que você então possa também saber desvendar outros continentes. Né? No ano passado, lá no 8º ano, vocês trabalharam outros continentes, como a África, americano, e agora você vai trabalhar um dos continentes mais importantes que nós temos no mundo. E essa dinâmica que vai trazer todo o conhecimento para vocês durante as atividades, tá? Então, primeira coisa você tem que lembrar: Europa, pequena extensão territorial, mas muito importante, né, no que se diz respeito às influências econômicas, políticas e cultural, certo? Berço das grandes civilizações, tá? Responsável pelo processo de industrialização, foi palco das grandes guerras, né? Primeira, Segunda Guerra Mundial. Europa esteve dividida entre socialismo e capitalismo durante a Guerra Fria, tá? Então, isso aí são aspectos importantes que vocês têm que terem para a compreensão, então, dos demais conteúdos, ok? Até a próxima, pessoal. Um grande abraço e assistam a próxima aula, onde a gente vai falar sobre, então, os aspectos naturais que compõem esse continente, tá ok? Grande abraço, até semana que vem.